Essa não é a primeira vez que eu desinstalo o Instagram do meu celular. Na maioria das vezes era por uma semana, 2 semanas, às vezes 2 meses, mas cedo ou tarde eu sempre reativava, eu sempre reinstalava o aplicativo. Mas desta vez é diferente e eu quero te contar o porquê. E bom, o trabalho que eu faço exige que eu abra e veja o Instagram quase que todos os dias. Então, sair completamente nunca foi uma opção para mim. Bom, eu trabalho com publicidade, então, obviamente, eu preciso estar por dentro do que está acontecendo nas redes, tanto nas redes sociais quanto em outros meios digitais. Mas a minha relação com o Instagram, Facebook e outras redes sociais também sempre foi complexa. Então, em momentos em que eu estava muito cansado mentalmente, psicologicamente, eu sempre buscava de alguma forma um detox digital. Isso há muitos anos já, quase 10 anos eu faço isso. Então, em momentos que eu estava realmente me sentindo cansado, eu ia lá, desativava minhas contas, desinstalava o aplicativo, se fosse o caso, e eu fazia quase que um jejum por um período, para não ficar realmente muito preso ali ao aplicativo, ao que eu estava fazendo, porque eu sentia que de alguma forma eu conseguia conduzir essa energia que eu gastava ali, o tempo que eu gastava ali com outras coisas. E nunca foi para fazer um drama, sabe? Vou sumir aqui para ver quem vai notar a minha ausência, vou tirar foto do perfil do WhatsApp aqui para para ver quem me manda mensagem. Sempre foi porque eu realmente me sentia cansado, sentia que eu estava realmente comparando a minha vida ali com as outras pessoas, ou que eu estava gastando muito tempo. E essa questão do tempo sempre foi um ponto importante para mim. Há alguns meses, eu acredito que há mais de um ano, eu venho tentando reduzir o meu consumo diário do Instagram. Então, ali no aplicativo você consegue ver o tempo que você gasta. Se você nunca fez esse exercício, eu te encorajo a você abrir o seu próprio aplicativo e ver qual é o seu gasto médio diário ali. E óbvio, né, final de semana vai ter alguns picos maiores porque a gente tem mais tempo livre, ocioso e tudo mais, mas começou a me preocupar dias em que eu passava mais de uma hora, passava às vezes uma hora e meia, quase 2 horas dentro do aplicativo. Na maioria das vezes a gente não está consumindo nada que nos agregue ali, a gente só está prestando atenção no que está acontecendo na vida dos outros, ou tentando validar algo que a gente esteja fazendo. E isso psicologicamente tem vários pontos, mas não é essa a questão. A questão é que eu comecei a me preocupar com o tempo que eu gastava dentro desses aplicativos, tempo de consumo mesmo. Eu já estava fazendo vários movimentos para diminuir. Então, cheguei ali a uma média de uma hora, depois eu consegui diminuir para 40 minutos, consegui diminuir para 30 minutos, o que para mim é muito bom, porque se a gente olha para a média nacional e global, a gente vai se assustar com o tempo que as pessoas passam ali dentro dessa rede. Não só essa rede, né, mas como outras redes também. Eu, inclusive, usei outra ferramenta que o aplicativo tem, que é a do limite máximo, né? Então você consegue colocar meio que um cap ali, o tempo que você quer utilizar máximo na plataforma, e ele te dá um aviso. Você passou 30 minutos, tipo, dá um descanso, ou cada vez que você passa ininterruptamente um período, você consegue também colocar um aviso. Isso também é uma forma de você conseguir, né, controlar, porque a rolagem ela é infinita. Então toda vez que você está ali no feed, passando e assistindo vídeos, você vai ficar perdido por muito tempo se você realmente não tiver esse controle. Então isso também me ajudou, mas o grande susto que eu tive era que todas as vezes que eu me sentia mal psicologicamente, mal comigo mesmo, o número voltava a crescer, então meu consumo diário voltava a crescer. Isso era um reflexo do que de como a minha cabeça estava funcionando em questão de recompensa, né, a dopamina que a gente busca ali. Então, sempre que eu estava com algum conflito interno, eu voltava para as redes sociais, a consumir, né, mais as redes sociais, mais especificamente Instagram, Facebook, Twitter, e não era um consumo intencional, vamos dizer assim. Por mais que eu fiz recentemente também um filtro das pessoas com que eu sigo, mas a gente não tem controle sobre o algoritmo. Então, muita coisa que aparecia ali para mim não era o que eu gostaria ou que me faria bem. Então, todas as vezes que eu estava mal, eu acabava aumentando o período que eu tinha ali de consumo dentro da rede. E foi aí que eu entendi que talvez nunca tivesse faltado força de vontade. Eu só estava direcionando a minha energia ou essa minha estratégia de alguma forma da maneira errada ou com um olhar ou objetivo errado. E o que eu decidi dessa vez
não foi sair completamente da rede, foi limitar o acesso a ele. Então, ao invés de puxar o celular do meu bolso e com 2 toques acessar o aplicativo, seja de Instagram, seja Twitter ou Facebook, eu comecei a limitar o acesso. Não ter ele no meu celular fazia com que burocraticamente eu tivesse que ligar o computador para acessar a rede, então era um esforço a mais. E esse esforço a mais também fez com que eu diminuísse o tempo ali. Então, não ter e limitar esse acesso me ajudou muito, porque agora eu tenho zero notificações sobre qualquer curtida, seguidor ou comentário que eu tenha recebido. Eu tenho zero interrupções sobre as coisas que eu estou fazendo, aquela coisa de o celular estar vibrando ali no meio do nada, ou às vezes até você sentir que o celular vibrou e na verdade nem vibrou, mas você está cognitivamente preparado para isso, sabe, preocupado com isso, ou gastando uma energia cognitiva para que isso aconteça em algum momento, né, estar preparado para ver essa notificação. Tem um documentário que eu assisti na época da pandemia que mudou muito a minha cabeça e eu revi recentemente, que é o Dilema das Redes, da Netflix, um dos documentários que realmente mudou a minha vida, assim. Porque eu tinha notificações de tudo, tinha vários aplicativos e eu sempre era interrompido. A minha atenção era sempre parcial em tudo, porque eu tinha notificação de tudo. Então, o tempo todo eu estava checando e-mail, sendo que não estava acontecendo nada para eu receber um e-mail em específico, sabe? Mas eu ficava ali checando e-mail, checando notificação do Instagram, tinha notificação de DM, tinha notificação de curtida, de tudo. E isso fazia com que a minha atenção fosse parcial até no momento presente. Então, eu estava conversando com alguém, vibrava o celular, eu automaticamente pegava o celular e tudo mais. E esse documentário em si, ele fala muito sobre essa questão. São pessoas que trabalharam por trás dessas redes, entendem bastante do algoritmo, e eu aconselho, inclusive, você a assistir, porque eu acho que isso também pode mudar um pouco a sua dinâmica com as redes. E eu acho que não para você ser radical, mas pelo menos para você ter um entendimento de como isso funciona e estar melhor preparado para isso. Eu já falei aqui no canal também sobre alguns estudos que reforçam o quanto que a comparação e principalmente a forma com que essas redes sociais são alimentadas nos trazem vários problemas psicológicos em questão de ansiedade, até de depressão e principalmente esse ponto da comparação ali. A grande mudança para mim aqui foi o tempo livre que eu tinha, o melhor aproveitamento do tempo que eu tinha livre. Então, em algum momento eu falava: "Putz, não tenho tempo para ler", mas eu tinha tempo para ler. Ou queria fazer um novo hobby e achava que não tinha tempo. Mas na maioria das vezes no meu tempo ocioso, eu estava ali gastando com essas redes sociais. Então hoje eu sinto que eu tenho mais tempo para ler, eu sinto que eu tenho mais tempo para estudar, para voltar a estudar, e essa foi a grande mudança. Tem alguns estudos que também falam sobre essa questão de você tirar do seu campo de visão as coisas que podem interromper a sua atenção. E foi desse insight que eu acabei desinstalando os aplicativos. Eu não quero aqui falar que isso vai mudar a sua vida da noite para o dia, porque não é sobre só se distanciar das redes, é sobre você aproveitar melhor o tempo que você tem. E era isso que eu queria conversar. É uma mudança que tem me ajudado muito e eu acho que pode fazer algum sentido para você também. Talvez em algum momento eu exclua as minhas contas nessas outras redes e fique apenas com o YouTube, não sei. Mas por hora, me distanciar já me fez ganhar muito tempo, me fez me tornar mais presente nas conversas em que eu estou, nas coisas que eu estou fazendo, e isso já é um resultado maravilhoso para mim. E quem sabe o que vai acontecer mais à frente, mas muito provavelmente não voltarei a ser tão ativo, né? Quero ser muito ativo aqui no YouTube. Inclusive, para eu ser mais ativo aqui no YouTube, eu também preciso muito saber se o que eu tô fazendo aqui faz sentido para você, se você tá gostando de alguma forma. O meu interesse aqui não é necessariamente ganhar dinheiro, hoje eu não ganho absolutamente nada, mas algo que não custa para você, a sua curtida, o seu compartilhamento, a sua inscrição, me ajuda também a produzir mais. Ainda que seja um hobby para mim hoje, eu quero que isso se torne mais presente também, mas preciso muito saber se isso faz sentido para você. E, bom, eu espero que isso tenha te dado novas ferramentas ou pelo menos te feito pensar e depois me conta se você
já é uma pessoa que se afastou, que está se afastando, que vê isso como um ponto de melhoria e me deixa saber nos comentários. Bom, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sou o Dan Souza e até mais.